Eu sou o professor Rodrigo Belmonte e eu vim aqui para conversar com você sobre Direito Constitucional. E a aula de hoje, a aula número 2 da regravação do nosso curso de Direito Constitucional 2016, vai abordar justamente direitos individuais e coletivos. Meu amigão, bonitona, essa aula é o artigo 5º. Cabeça vai, de alguma maneira, condensar o artigo 5º inteirinho em uma aula só. Nós vamos particionar naquela nossa nova metodologia de 30 minutos para garantir a você um dinamismo maior nos seus estudos. Belezinha? Vamos lá? Sussa, tranquilos? Aula número 002 é o artigo 5º, o monstro, né? Direitos individuais e coletivos, artigo 5º. O que a gente vai falar hoje? Vai falar sobre vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade e os remédios constitucionais, tudo numa aula só. Essa aula não será pequena, ela vai ser puxada, ela vai ser um tanto dinâmica, tá? Mas eu sei que você está preparado para isso e o seu tempo está curto também. Então vamos lá, vamos estudar que tem muita coisa. E agora eu vou te apresentar de cara já o artigo que eu mais gosto na Constituição, é o artigo 5º. Esse aqui é o artigo que cabeça é fã, principalmente do caput. E eu vou conversar com você agora sobre o caput do artigo 5º. Talvez você já tenha lido isso aqui de diversas formas e diversas vezes. Eu vou procurar te passar informações importantíssimas sobre esse artigo. Aqui comigo. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Isto aqui é o caput do artigo 5º. Você já deve ter lido isso em prova, já deve ter visto em aula, já viu na faculdade, já viu no cursinho, já leu na Constituição 5 milhões de vezes. Mas você sabe por que eu dei essas marcações aqui? Você sabe a quantidade de informação de direito constitucional que está dentro dessas poucas linhas? Meu amigão, se você sabe, eu fico muito feliz. Bonitona, se você sabe, eu também fico muito feliz. Nós vamos fazer uma revisão rápida. Agora, se você não sabe o tanto de informação que tem aqui, você vai passar a saber agora. Aqui, ó. Todos são iguais perante a lei. Vamos parar aqui já. Iguais. Quando a gente fala iguais dentro do direito constitucional, quando a gente fala iguais dentro do direito constitucional, eu tenho que ter em mente que existem dois tipos de igualdade. A igualdade formal e a igualdade material. A igualdade formal e a igualdade material. Nessa aula aqui a gente vai trabalhar exatamente a distinção de uma para a outra. O que eu quero te mostrar agora e te alertar é que quando fala iguais aqui, nós estamos falando da igualdade formal e da igualdade material. A ideia de igualdade formal, rapidinha e superficial, é a seguinte: todos são iguais perante a lei, ou seja, a lei foi feita para todo mundo. Não foi feita para um grupo ou para outro grupo. Os rigores da lei eu vou aplicar para todo mundo, os benefícios da lei eu tenho que aplicar para todo mundo. Essa é a ideia de igualdade formal. Ninguém pode escapar do império da lei no Estado republicano brasileiro. Isso é igualdade formal. Agora, quando eu olho para a igualdade material, aí é uma outra situação. Eu enxergo que existem diferenças entre homens e mulheres, crianças e idosos, negros e brancos, pardos e índios, nacionais e estrangeiros, e reconheço essa diferença, essa desigualdade, e procuro trabalhar constitucionalmente de uma maneira que eu alcance a igualdade para todos. Vou te dar um exemplo rápido, né? Licença gestação no Brasil, segundo a Constituição Federal, são 120 dias e existem normas infraconstitucionais autorizando prorrogar por mais 60 dias e nós teríamos um espaço de 180 dias de licença gestação para a mamãe e para o bebê, beleza? E para o homem? A Constituição da República prevê para o homem 5 dias e agora nós conseguimos prorrogar isso e vamos até 30 dias. Existe uma possibilidade de prorrogação até 30 dias. Então hoje é possível que o homem tenha uma licença de 30 dias, a mulher de 180. Tem desigualdade? Lógico que tem desigualdade, né? A mulher vai ficar 180 dias afastada do trabalho, o homem no máximo 30. Por que isso? Porque a Constituição, o Poder Constituinte originário enxergou as diferenças, enxergou que a mulher passa por uma transformação diferente da transformação do homem. Por isso ela precisa de mais tempo, por isso a criança precisa de mais tempo de contato com a mãe do que o homem. Então, quando você der uma olhada aqui, quando você estudar iguais, lembre-se, dois tipos de igualdade, igualdade formal e igualdade material. E quando a Constituição continua e fala, todos são iguais perante a lei,
Essa expressão lei, ela está sendo utilizada no seu sentido genérico, Eu não tenho aqui lei no sentido de lei ordinária ou lei complementar, aquela lei produzida apenas pelo Congresso Nacional. Não, eu estou falando aqui de lei no seu sentido de norma, no seu sentido amplo. E quando eu falo em norma, falo em lei em sentido amplo, eu estou falando em Constituição, estou falando em emenda constitucional, estou falando em lei ordinária, lei complementar, medida provisória, decreto do Executivo, decreto regulamentar, legislação estadual, legislação municipal, atos normativos da administração pública, tudo isso vai encaixar aqui no conceito genérico de lei. Então, abra o teu horizonte e entenda que essa lei que está aqui não é só a lei no seu sentido estrito. Portanto, todos são iguais perante a normatização do Estado republicano brasileiro. Eu não posso ter normas que beneficiem uns ou outros, ou aplique de uma forma para uma pessoa e de uma forma para outra pessoa. Vou te dar um outro exemplo fundamental. Fernando Collor de Mello sofreu impeachment há 24 anos atrás, e aí ele foi dado uma punição de inabilitação das suas funções públicas. Ele não podia ocupar qualquer atividade pública durante 8 anos. Por que não aplicou a perda do cargo? Porque ele renunciou. Hoje o Brasil vive, em 2016, o impeachment da ex-presidente Dilma e dividiu, tratou de forma diferente o mesmo tipo de condenação. Eu fiz um fracionamento da punição. Me parece que um dos primeiros dispositivos violados nessa decisão do Senado foi justamente esse aqui, da igualdade. Na época do Collor, queriam aplicar as duas. O Collor não queria que aplicasse nenhuma porque ele vazou antes do julgamento. Agora, no julgamento da Dilma, 24 anos depois, fizeram uma cessão, um corte, um fracionamento. Não, vai só uma punição, a outra não vai, né? Então, até isso a gente pode observar que a igualdade tem repercussão, por exemplo, no impeachment, tem repercussão num PAD, tem repercussão numa ação judicial, tem repercussão até numa questão de escola do seu filho. Fica ligado com isso. Sem distinção de qualquer natureza. O que quer dizer isso, sem distinção de qualquer natureza? Quer dizer que a Constituição Federal não tolera discriminações, a Constituição Federal não tolera um tratamento diferenciado, né? Mas espera aí. Então é proibida a discriminação no Brasil? Sim, a discriminação no Brasil é proibida. Ela pode ser motivo de racismo, de um preconceito genérico qualquer, né? Então eu não posso ter discriminações. Isso é garantia fundamental de todo cidadão ou de todo ser existente no Brasil. Ser vivo, ser humano existente e pessoa jurídica. Agora vamos lá. E quando eu dou uma licença gestante maior para uma mãe e menor para um pai, eu não criei discriminação? Quando eu digo que a mulher aposenta antes do homem no seu tempo de contribuição e idade, eu não tenho discriminação? Quando eu permito vagas para portadores de necessidades especiais em concursos públicos, eu não tenho discriminação? Quando eu faço a previsão de vagas especiais para afrodescendentes ou para indígenas em concursos, teste de seleção para mestrado, pós-graduação, doutorado, cotas universitárias, eu não tenho discriminação? Tenho. Pô, cabeça, então todas essas cotas, todos esses tratamentos diferenciados contrariam o artigo 5º da Constituição da República? Não. Por que não? Porque qual é a forma que você interpreta o artigo 5º? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. A Constituição não tolera nenhuma distinção que ela não tenha reconhecido. Essa é a sacada. As únicas discriminações, as únicas diferenças que são toleradas do ponto de vista constitucional são aquelas que a própria Constituição faz previsão, seja por disposição expressa, seja por princípios constitucionais. Então, meu amigão, fica muito esperto. Não serão toleradas distinções, exceto aquelas que a própria Constituição admitir. Por exemplo, aposentadoria diferenciada para homem e mulher, licença com o nascimento do filho diferente para homem e para mulher, são discriminações toleradas pela Constituição, porque ela enxergou o quê? A igualdade material, percebeu que existe diferença e de alguma forma trabalhou o texto constitucional para gerar a igualdade, para gerar uma igualdade, uma harmonia do sistema constitucional. Fica muito ligado nisso.
Mais uma coisa que eu deixei passar. Todos são iguais perante a lei. Quem é que são esses todos aqui do ponto de vista da Constituição e do artigo 5º? Todos. Você pode me dizer o seguinte, cabeça, são as pessoas. Tá ótimo, tudo bem, são as pessoas. Mas vamos lá. Quando a gente fala todos na Constituição Federal de 1988, eu tenho que fazer uma distinção de quem são esses todos. Pessoas físicas e também pessoas jurídicas. E quando eu falo em pessoas jurídicas, eu falo em pessoas jurídicas de direito privado e falo em pessoas jurídicas de direito público. Sim, as de direito público e de direito privado eu ainda posso ampliar esse conceito e chegar na administração pública, direta e a indireta, tá? Belezinha? Sussa? Tranquilos? Então percebam que a ideia de todos aqui envolve todos os seres humanos. E eu não vou aqui deixar você pensar que são todos os cidadãos. Não. O conceito de cidadão que eu já venho trabalhando com vocês é um conceito contemporâneo, um conceito mais amplo, que eu não necessito de um título de eleitor para ser chamado de cidadão. Eu sou cidadão mesmo antes de nascer porque eu tenho direito de assistência à saúde, eu tenho direito de proteção à minha vida. Então eu faço parte desses todos beneficiários pelas garantias constitucionais. Isso é a cidadania constitucional. Agora vamos lá. Quando eu falo todos, eu penso em pessoas físicas e pessoas jurídicas, portanto não cabe para animais. Não vai rolar para animais ou coisas especificamente, né? O direito à vida do cavalo, do cachorro, do gato, isso não é tutelado aqui na Constituição de 88, no artigo 5º. Os animais são tutelados lá no 225, no que diz respeito à tutela ambiental, quando eu vou falar de fauna e flora. Aqui no artigo 5º eu estou falando do indivíduo, e esse indivíduo pode ser uma pessoa física ou pode ser uma pessoa jurídica, que também tem direito à vida empresarial, tem direito à vida comercial, tem direito à liberdade de produção, tem direito ainda à propriedade do que ela produz, né? Beleza? Sussa? Tranquilos? Então olha só, a gente já verificou que esses todos aqui é um conceito bem amplo, né? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos estrangeiros... aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade. Espera aí, vamos voltar aqui. Garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Espera aí. A Constituição está me dizendo que as regras do artigo 5º são dirigidas, elas garantem, elas beneficiam apenas os brasileiros e os estrangeiros residentes no país? Por partes. Tipo Jack Estripador. Vamos lá. Brasileiros. Tá no plural por quê, meu amigão? Por quê, bonitona? Brasileiros está no plural porque nós temos duas classificações de brasileiro. Duas classificações. Brasileiro nato e brasileiro naturalizado. Por isso, brasileiro no plural. E aos estrangeiros. Por que no plural? Porque é estrangeiro de qualquer origem. Não me interessa se ele veio da Dinamarca ou de Cuba, se ele veio do Japão ou do Afeganistão, se ele veio de Paris ou da Nicarágua. Estrangeiro de qualquer lugar. Mas aí o que acaba embaçando nessa história toda, essa expressão aqui, residentes no país? Eu estou cansado de ouvir muitos alunos que chegam para mim assim, preocupadíssimos. Pô, cabeça, olha só, estrangeiros residentes no país, a gurizada me manda e-mail, me manda direct no Instagram e me perguntando exatamente isso. Cabeça, tem aqui estrangeiros residentes no país, isso quer dizer que só o estrangeiro que reside no Brasil é que tem direito a essas garantias do artigo 5º? Nunca! A resposta é não! Todo e qualquer estrangeiro que esteja em território nacional é portador da grande maioria das regras do artigo 5º. Talvez uma ou outra em razão aí de uma questão vinculada, por exemplo, à ação popular que exige título de eleitor. Aí o estrangeiro não pode manusear, e está prevista no artigo 5º. Mas, de outro lado, o estrangeiro que veio participar das Olimpíadas no Brasil, eles tiveram direito à proteção da vida, da igualdade, da liberdade, da segurança, da propriedade. Basta lembrar aí o caso dos nadadores americanos. Não tem os malandrões lá dos Estados Unidos que quebraram lá um posto de gasolina, uma lanchonete no Rio de Janeiro e mentiram, e o que rolou lá, né? É uma mentirada, um crime.
O que aconteceu? Eles tiveram a tutela da liberdade deles respeitada. Eles foram processados, a justiça observou o caso deles, deu as determinações e disse quando eles poderiam sair do Brasil. Poderia, muito simples, se não houvesse proteção à vida nem à liberdade, pegar e jogar direto na cadeia e começar a cumprir pena de 200 mil anos. Afinal de contas, não são brasileiros, não são estrangeiros residentes, eles estão aqui temporariamente, vão ficar uma semana, 10 dias e vão embora, então não aplicaria para eles. E o exemplo foi exatamente o contrário. Respeitou-se todas as garantias fundamentais para aqueles cidadãos norte-americanos que vieram aqui no Brasil vieram aqui no Brasil competir, né? Beleza? Então, olha só, todos são iguais perante a lei, sem distinção. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Você que quer continuar assistindo essa videoaula até o final. Essa videoaula que a gente colocou no YouTube é uma aula demonstrativa, é apenas um pequeno pedaço da aula, em torno aí de 20% da videoaula, e nós aqui da La Concursos fizemos uma isolada, uma super isolada do professor Rodrigo Belmonte. O professor Rodrigo Belmonte, ele gravou a Constituição Federal aqui no La Concursos, tá certo? A Constituição é o único site do Brasil que nós temos a Constituição Federal artigo por artigo, gravado, artigo por artigo. É o único curso que nós temos, você pode ter certeza que o único curso que tem esse nível de detalhamento e aprofundamento dos assuntos da Constituição, ou seja, é um curso realmente aí na qual o aluno aprende para a vida toda, não tem auto-engano, é um curso realmente com profundidade necessária para que você seja aprovado no concurso, né? Então aqui, professor Rodrigo Belmonte, Direito Constitucional, artigo por artigo na Constituição, investimento apenas R$ 80, prazo de acesso aí 60 dias, 80 horas de curso, né? 80 horas de curso, a quantidade de aulas atualmente são 92 aulas, nessa isolada aqui do professor Rodrigo Belmonte. Gostou? Então, curta esse vídeo aí, clique aqui embaixo, você vai ser direcionado no site da La Concursos para você fazer a sua matrícula na isolada do professor Rodrigo Belmonte. Clique lá.